Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, do Lar Espírita Peixotinho e demais companheiros que nos assistem pela internet. Muita alegria, estamos aqui para trazer as nossas reflexões na noite de hoje. O tema da noite de hoje é o curador ferido. E para falar deste tema, nós vamos trazer a figura mitológica de Quiron. Quiron é um centauro. Eu considero o centauro a figura que mais representa o nosso momento na Terra, porque nós estamos construindo a nossa humanidade. Nós estamos saindo da animalidade, temos em nós ainda o animal, e estamos partindo para a humanidade. E o centauro é uma figura mitológica que se caracteriza por ter a metade inferior do corpo um animal, um cavalo, e a metade superior um ser humano. Então eu considero que essa figura, metade animal, metade ser humano, é uma figura muito representativa do nosso momento na Terra, né? No momento de provas e expiações, em que nós estamos construindo esta humanidade. Nós ainda não somos humanos, estamos construindo essa humanidade. A história de Quiron é muito interessante. Saturno, um deus, se encantou com uma ninfa, por uma ninfa Liria, e de tanto insistir acabou seduzindo a ninfa para uma relação extraconjugal. Ele era casado com outra deusa, Reia, mas ele tinha uma relação estabeleceu uma relação extraconjugal com a Liria. Quando Saturno saía para encontrar Liria, ele se transformava no cavalo para manter aquela relação em segredo da sua esposa Reia. Mas a relação, com o tempo, gerou uma criança, gerou um filho. E esse filho era um centauro. Então a mãe, Liria, não suportou, porque não queria, achava que aquele filho era um monstro, e o pai renegou o filho bastardo, não quis assumir aquela relação, não quis assumir seu filho bastardo. Então, Quiron, e deram o nome de Quiron, e ele ficou como semideus. Ele passou a sua infância. Não, o semideus ele tem uma característica humana, mas a característica dele de Deus dá a ele a imortalidade. Então ele sobreviveu àquela circunstância, mas ele foi adotado por Apolo. E Apolo pegou ele muito, muito novinho e deu a ele a educação. Quiron também foi um centauro que nasceu de forma diferente dos outros centauros. Por isso que ele tinha essa característica diferente, né? de um semideus. E de um nascimento, era um nascimento, a, a forma dele vinha do Saturno ter se transformado num cavalo para poder encontrar com a Liria, e ele ser um semideus. Então ele tinha uma parte humana e uma parte de cavalo, mas era essa origem do centauro diferente dos outros centauros, né? Então ele tinha uma humanidade, né? Esse centauro tem essa parte humana mais forte do que a parte animal. Então ele tinha um lado humano muito grande. E ele aprendia com muita facilidade, por isso que ele aprendeu muito com Apolo. Apolo passou para ele todos os conhecimentos que ele tinha. E dentre esses conhecimentos, o que ele mais assimilou foi a medicina, foi de curar, foi o poder, né? Ele tinha uma poder muito grande de cura. Por isso que ele é chamado Quiron. Quiron é mão, né? Então, quiromancia, daí vem quiromancia, quiroprática. Então, Quiron, por isso que ele recebeu esse nome, porque ele tinha
as mãos muito poderosas na questão da cura. E ele também foi preceptor, Quiron foi preceptor de muitos deuses. Ele ensinou muitos deuses, né? E dentre esses deuses, o deus que tinha uma grande amizade com ele era Hércules. Hércules já tinha passado, quando Hércules, depois que passou por todos aqueles desafios dos 12 trabalhos, ele teve um encontro com Quiron numa festa de um casamento de outros deuses, e naquela festa foram convidados os centauros. E os centauros começaram a brigar, né? Começaram a ter um desentendimento com outros deuses, e aquela briga se avolumou e envolveu muitos deuses e muitos centauros. E dentre esses deuses estava o Hércules. E o Hércules, sem querer, né, não foi de propósito, ele deu uma flechada em Quiron. Uma flecha acabou atingindo a parte animal do Quiron. Mas só que o Hércules já havia, como eu falei, já havia cumprido aquele desafio, né, dos 12 trabalhos, e um dos 12 trabalhos era matar a Hidra de Lerna. E a Hidra de Lerna, ela tinha um sangue venenoso. Então, quando ele matou a Hidra de Lerna, ele banhou a ponta de todas as flechas dele no sangue da Hidra de Lerna, fazendo com que todas as suas flechas tivessem a capacidade de matar quem atingisse, né? Fossem flechas mortais. Só que como Quiron era um semideus, ele não morria. Então ele recebeu uma flechada na parte animal, mas ele teve uma ferida mortal, porque era uma ferida com o sangue da Hidra de Lerna, mas ele não morria. Então ele tinha uma dificuldade e sobrevivia àquela dificuldade mortal. Então, assim, quando ele começou a passar por essa experiência, ele percebeu uma outra dimensão, né? Ele conseguiu entender de outra maneira a dor do outro. Ele curava, né? Mas ele passou a entender a ver uma outra dimensão na dor do outro. Então ele passou a curar mais, com mais qualidade, porque ele entendia a dor do outro. Então ele ficou conhecido como o curador ferido, aquele curador que tem uma ferida, que entende o que o outro está passando mais profundamente, em outra dimensão, porque ele tem também uma ferida nele, né? Então o Quiro vai representar esse curador ferido, e nós vamos olhar para dentro de nós e refletir: qual é a minha ferida? Qual é a ferida que me trouxe aqui nesta encarnação? Por quê? Porque todos nós estamos passando na Terra por um momento pedagógico de erro e acerto. Então nós com certeza erramos no passado. Ainda podemos até estar errando agora, mas estamos vivendo uma consequência dos nossos erros. Então, qual é aquele erro que nos trouxe a essa encarnação, o erro fundamental, a ferida que nós trazemos em nosso mundo íntimo para ser curada? E esse pensamento vai nos levar a observar outras criaturas que também passam por esse problema, e a proposta, né, de cura e de refazimento dessas feridas, de cicatrização desse coração nosso, né, vai passar por atender a esses também que estão feridos como nós, estão feridos nas nossas dificuldades. Então nós vamos ver que os espíritos falam muito. Se nós estamos sozinhos, se nós estamos deprimidos, vamos ajudar aqueles que estão mais solitários do que nós. Se nós estamos passando por uma carência, nós não temos família, vamos nos chegar àqueles que também não têm família.
E se nós estamos doentes, né, com uma doença leve, alguma coisa, vamos procurar os que estão mais doentes do que nós. Então nós temos, né, se nós perdemos um ente querido, muitos de nós perdemos entes queridos, né? Então vamos procurar consolar, confortar quem perdeu também seu ente querido, que nesse conforto, então nessa busca de ajudar aqueles que estão mais carentes do que nós vamos também promover a nossa cura. Para nos ajudar, temos também a figura dos mentores, dos benfeitores espirituais. Eles também, curadores feridos. É lógico que um benfeitor, um espírito iluminado, tem muitas tarefas, que não só essas, mas também tem essa característica de curador ferido da espiritualidade. Então vamos ver alguns benfeitores nossos que tem uma ferida e o que ele está fazendo, né? Como que ele tem um trabalho voltado também para curar a sua ferida, para ajudar a gente, mas também para curar aquela ferida que ele traz dentro dele, né? Então vamos ver, por exemplo, Emmanuel. Emmanuel, nós sabemos que é o benfeitor, né, um amigo espiritual do Chico Xavier, mas ele tem um momento em que ele encontra com Jesus, quando ele era Públio Lentulus, há 2000 anos, que ele encontra com Jesus e não aceita aquele convite de Jesus. E eu vou fazer um parênteses aqui interessante, que Emmanuel, ele se apresentava ao Chico Xavier como um senhor mais velho, né? E quando ele começou antes dele psicografar esse livro, há 2000 anos, ele se ausentou e voltou com essa figura já do Públio Lentulus e assumiu essa figura para o resto do convívio com o Chico Xavier. Mas é nesse momento que ele assume aquela figura daquele senador romano. Vê como foi importante esse momento para ele, né? Então ele psicografou esse livro e nesse livro tem aquele momento que todos nós conhecemos, que a sua esposa pede para ele encontrar Jesus, que ela confiava, né, no poder de Jesus para curar a sua filha, e ele sai, por intercessão para atender, né, a sua esposa, mas não que ele acreditasse na capacidade de Jesus de curar sua filha, mas ele sai procurar Jesus. E ele vai procurar não na cidade, ele vai procurar nos caminhos onde ele sabia que Jesus percorria, no caminho lá marginal da cidade, mais fora da cidade. Mas só que nesse caminho ele vai refletindo, né? E vai pensando, vai entrando no estado alterado de consciência. Se você vê aqui, a descrição do estado em que ele vai entrando, a gente percebe que foi um estado alterado da consciência do Públio Lentulus. E ele vai encontrando ele já está sentindo, isso aí já é a presença de Jesus, né, na consciência dele, ele já vibrando, já percebendo a vibração de Jesus. E ele chega ao ponto de começar a se emocionar e pensar muito na vida, no que ele tinha feito. E ele tem um diálogo, ao encontro de Jesus, tem um diálogo com Jesus. E esse diálogo é muito bonito, mas a gente vai destacar que Jesus oferece a ele uma oportunidade para segui-lo, né? Então diz a ele, está nas suas mãos essa oportunidade de aceitar esse convite agora, ou quem sabe daqui a mais de 1000 anos. Então nós sabemos que ele não aceita naquela hora, né? Ele volta, e quando ele volta ele começa a negar tudo que ele tinha percebido, né? Aquela vibração, negar aquela vibração toda, todo aquele sentimento, aquela experiência espiritual que ele tinha passado, ele começa a negar tudo aquilo, né? E nós sabemos também que Jesus,
ele não oferece um desafio se ele não percebe que a pessoa, fazendo um esforço, né, de sair da sua zona de conforto, ela tem condições de atender. Então Jesus não ofereceria não daria essa proposta ao Públio Lentulus se ele não tivesse certeza, né, que ele, com um esforço, claro que ele não era com muita naturalidade, mas ele faria um esforço, ele seria capaz de fazer aquele esforço para mudar, né, de mudança, ele ia fazer um esforço de mudança, mas ele era capaz de fazer esse esforço, ser bem sucedido e ia conseguir alcançar aquela proposta de Jesus. Porque Jesus não faz uma proposta para um espírito, para nós, para qualquer outro espírito, que ele sabe que nós não vamos ter condição de realizar. Nós vamos ficar frustrados. Não. Ele oferece para cada um de nós, as propostas de Jesus para cada um de nós, são propostas que nós, se fizermos um esforço de superação, superar os nossos limites, nós vamos conseguir. E esse esforço nós somos capazes de fazer, né? Então ele oferece para cada um a proposta do Cristo para cada um de nós, é a proposta que nós conseguimos realizar. Então ele ofereceu ao público naquela hora uma proposta que ele poderia, se ele se esforçasse, saindo da sua zona de conforto, ele poderia fazer aquela mudança, né? Fazer aquela alteração. Mas ele não aceita aquela proposta e volta para a sua vida, né, como era. Então ele volta e ainda diz para a esposa, quando ele percebe que a filha foi curada, ele não atribui a Jesus aquela cura. Então esse momento é muito marcante na vida do espírito Emmanuel, né? Foi um momento que ele se viu diante de Jesus e negou aquela oportunidade. Então ele passa a, a tratar da nossa também da nossa ignorância, porque o que aconteceu com ele? Ele foi ignorante, né? Nesse momento ele ignorou, ele não aceitou as realidades espirituais e foi ignorante em relação a Jesus. Então ele vem tratar da nossa ignorância, ele vem cuidar da nossa ignorância, né? Por isso que ele tem esses livros, né, que ele vai detalhar para nós, né, trazer para uma linguagem mais apropriada para os nossos tempos, para as nossas reflexões, e vai detalhar, vai trazer estudos sobre o Evangelho. Então, tem o Evangelho segundo Emmanuel, né? Porque ele já tem até um evangelho compilado ali, os editores já compilaram, perceberam que ele, trazendo aqueles momentos, né, trazendo aquelas reflexões do Evangelho, ele vai trazer para nós os detalhes, como nós podemos seguir a Jesus, né, nos dias de hoje com mais tranquilidade. E ele vai então curar a nossa ferida, que é a ferida que nós temos da ignorância, né, para a luz. Ele que naquele momento sentiu essa ferida, agora ele vem trazer este auxílio para nós, vem nos auxiliar nesse sentido, né? Então ele vai ter muitas páginas em que ele vai falar, né, do Evangelho, dos Atos dos Apóstolos, todo aquele Novo Testamento ele vai trazer detalhado para nós. Então essa é a ferida que Emmanuel traz para curar a nossa ignorância, né? Ele é um curador que também tem a sua ferida. Outro curador ferido é o André Luiz. Em que ele foi ferido, né? Se a gente lembrar da história do André Luiz, nós vamos lembrar que ele, quando chegou, depois que ele saiu do umbral, ele chega na colônia, nosso lar, ele é recolhido, né, naquelas câmaras que recolhem aqueles necessitados do umbral. E a primeira coisa que ele vê, que ele quer saber, que ele se espanta, porque ele era chamado no umbral de suicida, não é? E foi a primeira vez, acredito que foi a primeira vez que nós percebemos que o suicídio pode ser um suicídio indireto, que nós muitas vezes
recebemos esse título de suicidas, não porque nós atentamos contra a nossa vida, mas porque nós cometemos desgastes da nossa energia. Nós desgastamos excessivamente a nossa energia, seja lá de que maneira for. Então nós podemos desgastar pelo álcool, pela bebida, pelo álcool, pelo cigarro, pelo sexolatria, pelos pensamentos infelizes, pela tristeza. Tudo que é excessivo pode trazer essa situação para nosso desconforto, né? E nós somos considerados para o plano espiritual, se nós chegamos antes do momento que nós deveríamos, nós somos considerados aqueles que desgastaram a sua energia e chegaram ao ponto de ser considerado suicídio, um suicídio indireto. Então ele, quando percebe isso, ele como médico, ele começa a falar, não, mas eu lutei pela vida, né? Quando fala, eu não fui um suicida, eu lutei pela vida. Eu sou médico, né? Eu lutei contra a minha enfermidade. Mas ele percebe, então, no decorrer daquele encontro, né? Em nosso lar, ele vai aprender, na verdade, que a medicina é muito mais do que uma medicina material, né? Que a medicina é especialmente, principalmente, uma medicina do espírito. O corpo, ele requer cuidados, tem que ter um tratamento, mas ele é reflexo daquilo que nós trazemos no nosso espírito e especialmente daquilo que nós pensamos. O nosso corpo reflete o que nós pensamos. Então, ele, quando aprende isso, né, ele fica preocupado em ensinar, né, em curar, porque ele percebe que aquilo foi a grande ferida dele. A grande ferida dele foi ser um médico na Terra, materialista, ter também, não ter cuidado dos encontros que ele tinha com seus clientes, né? Com os seus pacientes. Ele não era muito generoso, ele era muito frio com os seus pacientes. Então ele não cuidava da parte espiritual, da parte emocional, ele cuidava do corpo e achava que aquilo estava solucionado. E ele recebeu também dos pacientes assim uma, uma reação negativa, né? Então os espíritos falam até para ele, olha, se você tivesse tido um comportamento diferente, você até talvez tivesse atenuado essas dores que você passou, né? Mas então, em suma, ele foi um médico na Terra e que não aprendeu também a tratar das emoções, dos pensamentos, né? Ele esqueceu dessa realidade fundamental da saúde integral, da saúde do nosso corpo também, porque nós somos reflexo daquilo que nós pensamos. Então ele vem trazer esse conhecimento, não é? Porque ele agora começa a falar dessa medicina. Você pode ver que todos os livros dele, ele tem esse cuidado de falar que o corpo reflete o nosso pensamento, né? Então ele tem até um espírita que vai falar, né? Tem umas palestras falando dos conhecimentos científicos que o André Luiz adiantou. Então nós temos esses benfeitores que constantemente vêm nos ajudar. A ajuda é muito grande, né? Eles estão sempre ao nosso lado. Temos os nossos amigos espirituais. E nós acreditamos que a nossa encarnação seja um processo de cura, um processo de cura dessa ferida que nós trazemos, essa ferida fundamental. Cada um de nós tem a ferida num ponto. E temos uma ferida maior, né? E essa ferida pode estar sendo tratada agora, pode estar sendo tratada mais em outra encarnação, mas nós estamos caminhando para essa cura das nossas feridas. E esse processo, ele requer, né, um mergulho dentro de nós,
um mergulho onde está a figura de Deus dentro de nós, que todos nós temos essa figura, temos esse o Joana fala que nós temos o deutropismo, um movimento em direção a Deus natural. Toda a criação divina tem esse movimento para Deus. E nós também, que somos criações divinas, nós temos esse movimento. Todos nós, criminosos, anjos, santos, malfeitores, todos temos esse valor, essa riqueza dentro de nós, que é esse impulso para Deus. E esse impulso para Deus é a genética divina em toda a criação de Deus. E esse impulso para Deus, nós temos a identidade, nos dá uma identidade cósmica. Então nós temos que colocar e expressar, fazer com que cada vez mais a nossa identidade cósmica se expresse. E isso é alcançar a luz. Vai chegar um momento que nós vamos também nos iluminar. E é para isso que nós estamos reencarnando nesse momento, nessa fase do planeta de provas e expiações, para que nós possamos ser curados. Agora, um fator muito significativo, muito importante para a nossa cura, é que nós possamos curar o outro a partir das nossas feridas. Então, se nós somos pessoas que reclamamos da solidão, vamos ajudar aqueles que estão mais sozinhos do que nós. Se nós somos pessoas que reclamamos da nossa saúde, vamos ajudar pessoas que estão mais enfermas, mais necessitadas do que nós. Se nós somos pessoas, que reclamamos das nossas dificuldades financeiras, vamos procurar pessoas que estão com mais dificuldades nessa área. Então, nós vamos buscar ajudar as pessoas naquilo que nós também somos feridos. Nós seremos, então, nós agiremos como curadores feridos. Essa também é um grande remédio, um grande bálsamo que vai nos tratar nessa ferida essencial que nós temos, né? Então, Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, ele tem um capítulo 56, Temas da Prece. Ele fala uma coisa muito interessante, que a árvore produz frutos que ela não vai comer, que ela não vai se alimentar daqueles frutos. Olha que interessante. Ela produz frutos para os outros. Então, como o André Luiz também fala assim, a alegria é uma das poucas, um dos poucos valores, né, que você pode dar ao outro sem ter. Então você pode dar alegria às pessoas sem estar alegre, né? Você pode fazer alguma coisa pelo outro que vai dar alegria para aquela pessoa e você não precisa estar alegre para dar alegria para outra pessoa. Então é como a árvore, né? Como nós que temos uma ferida, mas que nós produzimos esses frutos a partir dessa ferida e alimentamos os outros e curamos os outros. E esse processo vai trazer para nós também a cura, onde nós nos sentimos tristes, nos sentimos angustiados, nos sentimos entristecidos, né? Então, essas são as reflexões que eu trouxe para esse momento, pedindo aos amigos espirituais, esses mentores e amigos que nos confortem no momento difícil, no momento de aflição. Nós estamos passando por um momento tão grave, né, da nossa história, mas também tão rico, porque nós estamos finalizando esta fase da humanidade, esta fase de provas e expiações. Nós estamos finalizando, estamos à véspera do mundo de regeneração. Então é um momento também de muita alegria que nós estamos terminando esta fase e entrando em outro momento. Mas também é uma fase de crise, de muita dificuldade, que todos nós estamos buscando intimamente, mesmo que seja inconscientemente, todos nós estamos buscando resolver
problemas muito difíceis. E esses problemas se acumulados ao longo do tempo, estão agora pedindo uma solução. Então, essa é a característica de todos nós. Todos nós estamos passando pela mesma dificuldade. Então, nós temos as nossas feridas e estamos com urgência para curar essas feridas, né? A solidão, a depressão, a tristeza, o desânimo, todas essas feridas nós temos que curar, porque a nossa natureza é uma natureza de felicidade. O Evangelho é uma mensagem feliz. Então, aquele que é cristão deve dar exemplo, procurar, né, encontrar em si esta alegria, porque ela está dentro de nós. A alegria de viver, a vontade, o ânimo, a felicidade, apesar das circunstâncias. A escuridão imensa em torno de nós não pode apagar a vela que nós trazemos. Vamos supor assim, vamos dizer que é até uma figura de um benfeitor, que toda escuridão que existe no universo não pode apagar uma simples vela. Só quem pode apagar a vela é você. Você soprando, né? Então, muitas vezes, diante daquela escuridão imensa, você, ansioso, né? e temeroso, você apaga a sua própria vela. E não é por aí, porque nós temos essa vela para nos iluminar. Então, nós somos felizes, nós devemos procurar encontrar dentro de nós essa alegria de viver, alegria de estar participando de um movimento cristão na Terra, um movimento revolucionário para alcançar os corações e trazer os corações como nós para a luz de Jesus. Então, que esse mestre querido, esse mestre poderoso, junto aos seus mensageiros, aos seus embaixadores iluminados igualmente, que eles possam envolver a todos nós, todos os nossos lares, e que nós possamos oferecer um espaço para que eles atuem na nossa vida, especialmente, como eu falei, nesses momentos difíceis e graves que nós estamos passando. Então, com essa mensagem do curador ferido, eu agradeço a oportunidade de estar falando com vocês e deixo aqui uma bênção, né? Um pedido a Jesus que abençoe todos nós que estamos encarnados e desencarnados, e especialmente a casa, o Lar Espírita Peixotinho, né? Que possa singrar esse mar revolto, trazendo a todos um porto seguro. Que Jesus então nos abençoe e nos guarde na sua santa paz.